Fala aí, você jovem adolescente que está nos acompanhando aí no canal Jovens Refúgio. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD, que hoje é EBD porque é domingo. Você possa acompanhar e curtir essa aula junto com a gente, aprender mais de Deus assim como a gente tem aprendido, tá bom? Curte, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa seu comentário e compartilha com a galera, beleza? Vamos lá, lição 9 hoje do nosso trimestre sobre liderança. Tô blogueiro, né? Pode falar? Da hora, hein? A gente melhora, né? Lição 9 do nosso trimestre sobre liderança, o último trimestre de 2022, está acabando. O tema da nossa lição é o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como Jesus escolheu os seus discípulos, sobre como ele treinou os seus discípulos, sobre qual foi o método que ele utilizou para treinar os seus discípulos, certo? A gente vai ver hoje como isso é implantado nas igrejas e como a gente pode começar a implantar se isso não for implantado ainda. Então vamos lá, nosso texto principal está lá em Mateus no capítulo 10, o verso 1, diz o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Eu gostaria de ler um outro texto também, que faz a mesma referência a esse, que está em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Eu acho que é 3:13. Ou é Lucas 6, é Lucas 6, eu acho, hein? É isso mesmo, Lucas 6:13. Retrata o mesmo momento de Mateus 10, porém de uma forma um pouco diferente. Diz o seguinte, ó: certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E assim seguem os nomes deles, certo? Então, ó, nosso resumo da lição diz o seguinte: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz, certo? Os objetivos dessa lição são saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora, certo? Então hoje a gente vai aprender um pouco a respeito do discipulado de Jesus. Nosso texto bíblico está lá em Mateus capítulo 10, verso do 1 até o 15. Tem bastante verso para a gente ler, então cada um vai ler um aí, beleza? Eu vou ler o primeiro, e aí eu vou passando o microfone e a gente vai lendo na ordem aqui, certo? Bora lá então. Mateus capítulo 10, verso 1 diz o seguinte: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apeliado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis na cidade dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não posseis ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Nem alfogueis para o caminho, nem 2 túnicas, nem 2 alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. É o 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurei saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E,
Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se essa casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutará vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Deu certinho, hein? Coisa boa. Então, esse é um texto que mostra o momento em que Jesus separou os 12. Por que separou os 12, pessoal? A gente vai ver durante a lição. E às vezes a gente se confunde. A gente pensa que Jesus primeiro reuniu os 12 discípulos. Mas não é verdade isso. Jesus, ele começou operando milagres e multidões começaram a seguir ele. Quando essas multidões já o seguiam, então ele separou 70 discípulos. Desses 70 discípulos, ele separou 12, certo? Então aqui, Mateus 10, é o momento onde ele separa esses 12, comissiona esses 12 a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, aqui é o momento que Jesus separa os 12. Por isso a gente deu todo esse texto aqui, todas as instruções que Jesus deu a eles, todos os passos, né, todos os direcionamentos. Boa, voltou. Então aqui estão os direcionamentos que Jesus deu para os seus discípulos quando ele separou esses 12 e agora envia eles, certo? Então a gente pegou esse texto aqui com os direcionamentos de Jesus para esses 12 no momento em que ele separou. Então a gente a partir daqui vai começar a ver tudo aquilo que Jesus passou para esses discípulos, tudo aquilo que Jesus treinou esses discípulos, como ele treinou, como ele fez, tudo aquilo que ele tinha em mente para aquela galera lá. A gente vai ver como Jesus aplicou isso, certo? Então vamos lá para a nossa introdução. Nossa introdução é o seguinte, ó. Jesus é o quê? É um modelo de líder? O modelo de líder. Ele é o modelo. É por excelência. Não tem outro igual a ele, mano. Ele é o melhor modelo que a gente poderia ter. É ele. Por quê? Porque Jesus foi simplesmente perfeito. Jesus foi simplesmente perfeito em tudo. Então, Jesus, tem um hino que a gente cantava antigamente que dizia assim, né? Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Mesmo rouco, tá osso. Então, a maneira que Jesus fazia tudo sempre foi perfeita. Os pensamentos de Jesus sempre foram perfeitos. O modo que Jesus andou sempre foi perfeito. Então, ele é o exemplo por excelência. Ele é o exemplo maior de tudo, de como nós devemos andar. Então ele deixou esse exemplo para todos os cristãos? Sim, mas principalmente para líderes. Então, Jesus ele é o modelo por excelência de líder. Ele é o modelo principal a quem nós temos que olhar. A gente tem muitos modelos na Bíblia, a gente falou sobre alguns aqui, vamos falar sobre outros ainda. Mas o modelo por excelência, o principal modelo que a gente precisa é olhar para Jesus, certo? Então Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nessa lição estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Então, um dos aspectos da liderança de Jesus, que a gente comentou aqui, que foi o que mais significativos,
foi Jesus ter noção, ter ciência de que o ministério dele não seria eterno. Então olha coisa bacana. Em algumas outras lições a gente comentou que tem pessoas que têm dificuldade de ter desprendimento do seu cargo de liderança, sua posição de liderança. Então assim, eles não entendem que a liderança deles vai acabar. Então um exemplo para vocês, eu sou líder de jovens hoje, então eu entendo que minha liderança vai ser eterna e eu não estou pronto para sair dessa posição, então eu não preparo ninguém para dar continuidade ao meu trabalho. Foi o que aconteceu com Josué. Josué ele foi um ótimo líder, porém ele não preparou nenhum sucessor. Por conta disso o povo pagou. Então, quando o líder não tem desprendimento, não entende que a liderança dele é passageira, o grupo, né, a igreja ou o povo sofre, sempre sofre. Por quê? Porque não vai ter ninguém depois para dar continuidade ao trabalho. Esse é um dos principais motivos também, porque a gente tem uma crise de liderança no meio da igreja. A gente tem uma crise de liderança no meio da igreja. Por quê? Porque muitas pessoas que alcançaram cargos de liderança entenderam que a liderança deles seria eterna, velho. Que eles estariam na frente de um trabalho para sempre. E não prepararam pessoas, não escolheram pessoas, não discipularam pessoas para dar continuidade ao seu trabalho. Então Jesus, um dos aspectos principais da liderança de Jesus foi o quê? Foi ter entendido isso. E a partir do momento que ele entendeu que a liderança dele um dia iria acabar, ele precisaria de pessoas para dar continuidade ao trabalho dele, certo? A obra que ele teria começado. Então, esse é um aspecto importante que vocês precisam ter em mente. Nenhuma liderança é eterna. Nem a liderança de Jesus aqui na terra foi eterna. A liderança dele que será eterna será o reinado dele nos céus, certo? Então vamos lá para o tópico 1. O tópico 1 diz o seguinte: Jesus escolhe os seus discípulos. Que a gente vai ver mais um pouco aí de como os discípulos foram chamados, né, colocados aí, como foi a escolha desses 12 aí, certo? Então, subtópico 1. Os apóstolos são convocados. Puxa a cadeira e senta no chão aí, Doug, Mary. Ô, gente, não é congregação cristã não, viu? Para ficar menina de um lado, menino do outro, pode ser. Não tem problema não, pode ser. Congregação que é assim, né? A menina vai para um lado, o menino vai para o outro. É o clubinho aqui é o clubinho das meninas, é o clube dos meninos. Então, a tópico 1, Jesus escolhe os seus discípulos. Subtópico 1, os apóstolos são convocados. Então, vamos lá. O capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser os seus apóstolos. Mateus diz que ele chamou os seus 12 discípulos. A expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião. Então, no meio daquela multidão toda, Jesus chama: fulano, vem cá, fulano, vem cá, cicrano, vem cá, beltrano, vem cá. E aí é onde acontece aí a escolha desses 12, certo? Ali que ele comissiona. A gente geralmente pensa que Jesus fez isso em público, né? Falou isso em público. Mas, provavelmente, isso aqui foi Jesus escolheu os discípulos, chamou eles para si, e aí ele deu essas instruções em particular para eles, os 12, certo? Não foi uma coisa que ele falou aqui no meio vamos suportar a igreja toda aqui, aí eu chamo vocês aqui na frente e falo que para vocês na frente de todo mundo. Não, foi uma coisa separada, tudo indica isso, certo? Então, ó, o evangelista Marcos registra o mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si os que ele quis. É Marcos 3,13, tá vendo? Eu falei Lucas 3,13, é Marcos 3,13. E no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Então aqui a gente consegue ver um outro aspecto também a respeito de Jesus, é que Jesus sempre tomava decisões com base na oração. Jesus era um líder que tomava decisões com base naquilo que ele falava com Deus, com base na instrução que Deus dava para ele. Então esse é um aspecto muito importante que a gente precisa ter em mente. A oração, pessoal, precisa existir e ser um dos pontos mais importantes, junto com a leitura da palavra, da vida de um líder. Oração não pode faltar, porque sem oração o líder não tem direcionamento. Sem oração o líder vai tomar decisões precipitadas. Sem oração o líder vai fazer o que não é para fazer, ou fazer o que é para fazer, mas na hora errada. Então, a oração é o que dá direcionamento, e Jesus tomou decisões com base na oração, com base naquilo que Deus falava para ele. Então Jesus passou uma noite inteira de oração, e aí no dia seguinte foi que ele escolheu os seus discípulos, certo? Então, ó, esses textos nos mostram que antes de cumprirem a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer
pessoalmente Jesus. Depois foram vocacionados e antes de testemunharem foram autorizados por Jesus. Então vamos pegar aqui um pouquinho desses três aspectos aqui. Primeiro, eles precisaram conhecer pessoalmente Jesus. Por que conhecer pessoalmente Jesus? Porque eles andavam no meio da multidão. Os 12 estavam lá no meio da multidão lá. E aí eles conheciam Jesus, ouviam Jesus assim, beleza, mas de longe. Nenhum deles tinha um contato tão próximo com Jesus. Mas a partir do momento que Jesus fala assim, fulano, vem aqui, cicrano, vem aqui, eles agora vão para uma reunião particular com Jesus, onde eles trocam uma ideia olhando no olho de Jesus. Então eles precisam conhecer primeiro Jesus pessoalmente. Então a primeira coisa para nós, isso aqui eu não digo nem para liderança, mas para qualquer crente, mano. Se a gente quer ser chamado de discípulo, a gente precisa conhecer a quem nós servimos. A gente precisa conhecer. Eu costumo dizer que a obra de Deus não é uma empresa. Na empresa a gente trabalha, a gente não sabe nem quem é o dono da empresa, quem é o presidente da empresa, né? Eu tive a honra de conhecer o presidente da empresa que eu trabalho lá em Minas, lá na festa da empresa. Conheci ele, gente boa pra caramba lá e tal. Mas tem gente que trabalha e não conhece. Já trabalhei em outras empresas que eu trabalhei e não conhecia quem era o cara que mandava em tudo lá. Nunca encontrei pessoalmente, nunca troquei uma ideia, enfim. Então, a obra de Deus não é uma empresa. Uma empresa a gente trabalha por salário. Então a gente trabalha para quem a gente não conhece e recebe, e ele paga para quem ele não conhece. Na obra de Deus não, mano. A gente precisa entender quem é o nosso Deus, a gente precisa entender quem nós estamos servindo, para a gente, enfim, executar a obra de acordo com a vontade dele. Porque se a gente não conhece a quem nós servimos, nós vamos fazer a obra de forma errada. E aí a gente conhece a Deus como? Através da palavra e através da oração. Não tem segredo, mano. Tem gente que acha que tem segredo. Não tem segredo, velho. É feijão com arroz, é oração e palavra. E a gente vai conhecendo, adquirindo intimidade com Deus, certo? Então a gente precisa, antes de tudo, conhecer Jesus de forma pessoal. A gente precisa entender a quem nós estamos servindo. Por que nós estamos fazendo o que a gente faz? Porque a gente só vai entender isso quando a gente conhecer Jesus, certo? Porque quando a gente conhece Jesus, nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos e conseguimos nos relacionar conosco mesmo, com Deus e conosco mesmo, a gente consegue se relacionar com pessoas, certo? Então, eles precisaram primeiro conhecer Jesus pessoalmente. Depois que eles conheceram Jesus, depois que eles se conheceram, depois que eles conseguiram se relacionar com as pessoas, agora eles conseguem entender o quê? Qual é a vocação deles. Jesus vocaciona cada um deles e eles conseguem entender qual era a vocação deles. Então, aí a gente fala assim, qual que era a vocação deles? Discípulos, ser discípulos. Não, velho. Ser apóstolos, não é só isso. Eles foram chamados apóstolos por quê? Porque eles seriam enviados. Apóstolos significa isso do grego, enviados. Mas a gente vai ver que dentre os 12 discípulos, né, os 11 que ficaram depois, cada um teve uma vocação. Então, por exemplo, se a gente for olhar Pedro, Tiago e João foram os que ficaram, Pedro, Tiago e André, se eu não me engano, foram os que ficaram em Jerusalém e eles firmaram a igreja em Jerusalém. Se a gente for olhar João foi para Éfeso e João foi como evangelista lá e plantou igrejas lá na cidade no continente ali da Ásia Menor. E aí se a gente for olhar Paulo rodou o continente inteiro, rodou quase que o globo inteiro aí pregando. Então, cada um, eles foram vocacionados como apóstolos, mas cada um tinha uma responsabilidade, porque alguns eram mais pastorais, outros eram mais evangelistas, outros eram mais apóstolos, que eram implantar igrejas. Então a gente tem diferentes vocações aí, certo? Então eles foram vocacionados. E antes de falarem sobre Jesus, antes deles poderem abrir a boca para falar, eles precisaram ser o quê? Autorizados a falar em nome de Jesus. Então, essa questão de ser autorizado por Jesus, a gente vai falar no próximo tópico aqui, mas é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque a gente não pode falar em nome de ninguém sem a pessoa autorizar. No meio jurídico, o Glenison está aqui, vai poder falar se eu estou falando abobrinha, mas para eu falar em nome de alguém, eu preciso de um negócio chamado procuração, certo? Se eu não tiver uma procuração, eu não posso falar em nome de ninguém. Se eu contrato um advogado, a primeira coisa que o advogado vai fazer assinar um contrato com ele lá, e ele vai assinar uma procuração, que é uma procuração que diz que ele pode falar por mim. Então, eles precisaram ser autorizados por Jesus a falar sobre Jesus. Então não é ninguém, não é qualquer um, Zé Ruela,
que vai poder sair falando de Jesus. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer Jesus para falar, mano. Esse é um dos grandes males, às vezes, que a gente tem. A gente não tem, às vezes, o conhecimento de Jesus ainda. Às vezes a gente não entendeu a nossa vocação, mas a gente quer falar, velho. A gente quer abrir a nossa boca, a gente quer pegar o microfone, subir no púlpito e falar. E não é assim que funciona. Se a gente não senta para aprender, a gente não se levanta para falar, mano. Não tem como. Então a gente precisa conhecer a Jesus, a gente precisa entender a nossa vocação e a gente precisa ser autorizado por Jesus para falar. Então hoje, como que eu sou autorizado a falar? Jesus já nos autorizou a falar em nome dele. Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, diz o seguinte, Jesus fala assim, ó. Jesus vem, aparece e diz assim: todo poder é me dado no céu e na terra. Por isso, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus fala no versículo 20, se não me engano: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém. É isso. Então Jesus já nos autorizou, ele disse: ide, vão lá e façam discípulos. Ele já autorizou. Só que na nossa vida cotidiana, a gente sabe que a gente precisa de um preparo antes de falar para Jesus, antes de falar de Jesus. E esse preparo hoje, quem identifica em nós? São as pessoas que nos lideram. Então, o papel de um líder é identificar quando uma pessoa está apta para falar a respeito de Jesus. Quando uma pessoa está apta a assumir determinada responsabilidade. Quando uma determinada pessoa está apta a falar algo, a tomar uma posição de destaque para poder ser ouvida. Então é a liderança que tem esse papel hoje. Então, nossos pastores. O pastor não pode pegar qualquer irmão aqui e falar: irmão, vem aqui dar uma saudação. Se ele não soubesse, o irmão está preparado ou não. Eu lembro que uma vez aconteceu isso aqui na igreja, mano. Uma vez o pastor chamou o irmão para dar uma saudação aqui. Só que, tipo assim, ele foi no impulso, chamou o irmão chegou aqui no púlpito, mano, e ele não conseguiu falar nada. Ele simplesmente travou. Ele não conseguiu saudar a igreja com a paz do Senhor, mano. Foi tenso, foi um momento muito constrangedor para ele e para quem estava aqui. Então, um líder, ele precisa saber quando uma pessoa está apta para falar ou não. Então, qual que é o papel da liderança? Identificar isso. Os pastores, os líderes, são eles que identificam essa preparação, esse preparo, esse momento certo de se colocar alguém para falar, certo? Então a gente precisa entender isso também. Poxa, não tem oportunidade. Por que será que não tem oportunidade? Procura o seu líder que você vai saber. Se você não tem oportunidade, às vezes é porque você é ausente demais, às vezes é porque você ainda não participa das EBTs, então você não sabe, você não tem uma propriedade para falar a respeito de determinado assunto. Às vezes é porque o seu líder entende que o seu chamado é outro, não é pregar, não é ministrar, é fazer outra coisa. Então, quem vai poder te falar isso é o seu líder, é o seu pastor, certo? E o papel de um líder é estar preparado para responder essa pergunta, certo? Então, ó, subtópico 2. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo? De boa? Qualquer dúvida? O Lindenberg não está aqui para responder hoje, né? Então eu tento responder aí. Subtópico 2. Os apóstolos são enviados. Depois de selecionar aqueles que seriam os seus apóstolos, o Senhor Jesus os enviou, dando-lhes as orientações necessárias. Então, aquelas orientações que a gente viu. Jesus falou para eles: ó, vocês não vão para qualquer lugar. Não é para qualquer lugar que vocês vão pregar para os filhos perdidos da casa de Israel. Vocês não vão entrar em cidade samaritana. Vocês vão pregar para os filhos perdidos da casa de Israel. Vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar bolsa, vocês não vão levar outra sandália, vocês não vão levar, roupa, túnica, nada. Vocês vão simplesmente do jeito que vocês estão, vocês vão. E vocês vão fazer isso. Se vocês entrarem em alguma casa, se a pessoa receber vocês, se a casa for digna, você deixa a paz de vocês naquela casa. Se a casa não for digna, vocês pegam a paz de vocês e vão embora. E se aquela casa não receber vocês nem falar como vocês não quiserem ouvir o que vocês têm para falar, então vocês sacode o pé de vocês e vai embora. É isso que Jesus fala. As orientações de Jesus são basicamente essas. Ao relatar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolos. Esse termo diz respeito a alguém que com autoridade empenha o seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Então foi o que eu falei lá de Mateus 28. Jesus os nomeou, Jesus nomeou a galera e falou assim: ó, vocês vão e vocês vão em meu nome. É em meu nome que vocês vão.
E para alguém falar assim, vão e falem o meu nome, a pessoa tem que ter muita credibilidade, velho. Porque senão eu vou chegar lá e falar assim, ó, hoje eu tô falando o nome de Jesus. Aí alguém vai falar assim, Jesus é o famoso quem, velho? Se Jesus não tiver uma integridade, se Jesus não tiver uma boa reputação, se Jesus não tiver autoridade. Então é o que aconteceu com uma galerinha lá, quando Paulo, né, tá viajando lá, e uma galerinha vai lá e tenta expulsar um demônio, né, e fala assim, em nome do Deus de Paulo, não sabia nem o nome do Deus de Paulo, em nome do Deus de Paulo, nós repreendemos você. E aí a galera falou assim, olha, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu também conheço, mas vocês são os famosos quem? Conheço vocês. E são atacados, mano. Porque quem não tem relacionamento não pode falar em nome de Jesus, certo? Então Jesus nos nomeou, amém? Mateus 28, Jesus nos nomeou e deu pra gente para falar em nome dele. Foi isso que Jesus fez aqui com os discípulos, ele os nomeou, ele deu o nome dele para eles falarem a respeito, certo? Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo. Então, gente, é muito importante a gente entender que nós, como cristãos, e principalmente como líderes, nós representamos Jesus. Então, a gente precisa... Eu vi um amigo meu falando a respeito disso esses dias, o Marcelo, e ele falou um negócio muito interessante. Quando Paulo fala a respeito da armadura de Deus, que Paulo fala, olha, pega o capacete da salvação, pega a couraça da justiça, pega a espada do Espírito, pega o escudo da fé. Ele fala assim, pegue também, esteja os seus pés vestidos, calçados, com a preparação do Evangelho da Paz. E por que o Evangelho é um calçado, mano? Porque não é sobre o que eu falo, é sobre o que eu represento, é sobre o que eu faço, é sobre como eu ando, é sobre os meus passos, mano. Então isso a gente precisa entender, a gente representa Jesus. E se a gente representa Jesus, nós precisamos andar como ele andou. Nós não precisamos apenas falar, não é só falar em nome de Jesus, não é só falar a respeito de Jesus, é andar como ele andou, é seguir os passos dele, é seguir as mesmas pisadas. Então, representar Jesus, gente, é uma coisa que é séria, mano. É uma coisa que é séria. Muitas pessoas levam na brincadeira, mas representar Jesus é uma coisa muito séria. É algo que ele nos deixou como um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande. Se essa responsabilidade já é grande para quem se diz cristãos, muito mais ainda para quem se considera líder. Porque se eu falo que eu sou um representante de Jesus e eu não represento Jesus de fato, então eu sou um hipócrita. Então, se eu não exerço uma liderança como Jesus exerceu, né, ou pelo menos parecida, porque a gente não vai conseguir fazer tudo igual a Jesus, porque nós não somos Jesus, mas nós precisamos tentar fazer o máximo possível. Se não tiver uma liderança pelo menos parecida com a de Jesus, então alguma coisa está errada. Então eu não estou entendendo o que é representar Jesus. Então a gente precisa entender, nós representamos Jesus, mano, e isso é sério. Isso é uma responsabilidade muito grande que a gente precisa ter na nossa mente, certo? Nós, para que eles pudessem representá-lo na propagação do Evangelho e na implementação do seu reino na terra. A designação dos 12 apóstolos se deu início no ministério de Jesus. Depois, no auge do seu ministério, na Galileia, ele constatou que a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, mesmo Jesus tendo separado os 12, né, Jesus separou os 70, Jesus separou os 12, e mesmo assim ele viu que falou assim, olha, ainda é pouco ainda. Ainda é pouco ainda. Por quê? Porque a seara é grande, mas ainda tem pouco trabalhador ainda para essa colheita. A colheita é muito grande e tem pouco trabalhador. Eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais. Por quê? Porque cada lugar que Jesus ia, se a gente pegar lá, eu acho que é Mateus 9,36 ou é Marcos 9,36, se eu não me engano, vai ver que Jesus chega para pregar em um determinado local, e quando ele chega lá, ele vê que as pessoas estão perdidas, sedentas. E aí ele fala assim, como a seara é grande. Ele fala como a colheita é grande, como tem trabalho para a gente fazer, e tem poucas pessoas. E aí Jesus fala o quê? Jesus fala assim, eu vou preparar mais gente também, mas ele fala para os discípulos assim, orem ao vosso Pai que está no céu, para que ele prepare, mande mais trabalhadores para essa seara, certo? Então, adiante disso, o mestre não se contentou com o sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar mais ainda. Então, olha só, um líder não se conforma com o sucesso. Semana passada eu ministrei vocês a respeito de não se conformar, certo?
mas a gente não pode se conformar nem com situações ruins, nem com situações boas. Quem é líder precisa não se conformar. Poxa, olha, chegamos em, sei lá, 50 jovens. Da hora, vamos manter assim? Não, velho, vamos pra cima. Vamos mais jovens, mano. Vamos evangelizar mais. Vamos falar mais de Jesus. Vamos continuar trabalhando. É isso que Jesus fez. O sucesso dos 12 ali já estava decretado. Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus já sabia que eles dariam conta do recado de pregar a palavra e etc. Mas Jesus não se contentou com isso. Jesus continuou preparando mais pessoas ainda para serem enviadas, certo? Jesus viu a necessidade e continuou avançando. Então, nós, como os líderes, precisamos o quê? Entender que, independente de a gente atingir um determinado sucesso, a gente tem um velho ditado aí fora aí que diz que time que está ganhando não se mexe, né? Isso serve para o futebol, galera. Para a igreja não funciona. Né? Se a gente viu lá, o Tite colocou o time reserva do Brasil lá, velho. Que jogo feio, mano. Pelo amor de Deus. Zoado, mano. Você é louco, muito zoado. Então, time que tá ganhando não se mexe, serve pro futebol. Quando a gente fala de outros aspectos, quando a gente tá falando até no ramo empresarial, isso aí, mano. Se a gente ficar na mesmice sempre, o negócio estagna. Então, quando a gente fala da obra de Deus, é a mesma coisa. Eu não posso estar conformado. Pô, hoje a gente tá com, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 jovens. Tá bom? Cara, é um domingo, todo mundo tá de folga, a gente deveria estar 100% aqui. Não tá bom, não vou me conformar. Mas se tivesse todo mundo aqui também, eu não poderia me conformar, mano. Pera, se a gente tá com todo mundo aqui, beleza, então tá com todo mundo aqui, a gente precisa agora de mais. A gente precisa de mais. Implantei alguma coisa no Ministério de Jovens, ficou da hora, funcionou, beleza, paramos por aqui? Não, vamos implantar mais outras coisas agora. A gente abriu 7 departamentos primeiro. Depois a gente olhou, peraí, tem mais departamentos, dá para abrir. Opa, abre mais. E assim a gente vai trabalhando. Um líder nunca pode estar satisfeito. Um líder nunca pode viver na zona de conforto, mano. Nunca. Quando a gente fica na zona de conforto, nosso grupo para de crescer. A gente para de crescer, a gente para de aprender. E a gente entra num caminho muito perigoso. Porque a gente fica na mesmice, a gente se cansa e a galera que a gente está liderando se cansa também. Então a gente precisa sempre estar em movimento, certo? Então, ó, Jesus demonstrou ser um líder visionário, ou seja, ele tinha a visão de que ele não poderia se conformar, e Jesus também se mostrou corajoso. Corajoso para quê? Para colocar em prática aquilo que ele viu. Ele viu que não estava bom, ele viu o que ele tinha que fazer e ele foi corajoso para fazer. Então a gente precisa ter isso, mano. A gente precisa ter visão do que a gente precisa fazer para avançar, do que a gente precisa fazer para mudar, e a gente também precisa ter coragem. Tem gente que tem visão, mas tem gente que não tem coragem, mano. Tem gente que tem visão para olhar o que está errado, para olhar o que precisa melhorar, para olhar, para entender o que precisa avançar, mas não tem a coragem de ir fazer. Tem pessoas que têm coragem de ir fazer, mas não sabe fazer o quê, não sabe o que tem que fazer. Então a gente precisa ser visionário, a gente precisa ter a visão e a gente precisa ter a coragem também para colocar em prática, certo? Então vamos lá, visionário ao perceber a necessidade de ampliar os limites da sua atuação e corajoso ao destacar homens para auxiliar em sua missão. O Senhor Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo este método por ele escolhido para o quê? Estruturar a sua igreja. Então, olha que da hora, Jesus separa os 12 e aí fala assim, ó, vocês agora vão ser os meus discípulos, vocês vão estar aqui do meu lado aqui, mais perto de mim. Aí você pensa assim, imagina na cabeça dos caras, Jesus, opa, a gente vai estar mais perto de Jesus, agora Jesus vai dar um cursinho aqui pra gente aqui, vai dar um treinamento aqui pra gente aqui agora, que a gente, de como ser discípulo, né, de como estar aqui. E aí depois ele vai enviar a gente. Aí Jesus fala assim, negativo, brother, chega aqui, estou selecionando vocês, agora vocês já vão. Só vou falar o que vocês não vão fazer. Jesus só falou para essa galera o que eles não podiam fazer, mano. Deu algumas orientações e falou, vai. E esse é o maior método que tem para se formar pessoas, mano. Sejam líderes ou não. É jogar na fogueira, mano. Um músico não aprende a tocar de ouvido se ele não passar um perrengue ali tentando pegar música. Hoje eu já fui músico, né? Eu nem digo que eu sou músico mais, porque faz muito tempo que eu não toco. Mas eu fui músico. E quando eu comecei a aprender a tocar, foram várias e várias vezes que o pastor estava cantando aqui e eu lá. Isso lá no Amapá ainda. Tentando pegar o tom da música e não conseguia. Teve um dia que ele mandou parar. Eu falei, Rico, pode deixar. Pode deixar. Pode ficar tranquilo. Mas foi porque foi nessas condições
que eu consegui desenvolver no meu ouvido. Eu consegui agora pegar música de ouvido. Hoje eu consigo pegar música de ouvido, consigo olhar e falar assim, peraí, começa a cantar aqui, que nem o tom do pastor a gente já sabe, a gente dá o tom para ele, a gente sabe que ele vai atrás. Agora eu tenho outros irmãos, quando ele chama alguns outros irmãos para cantar, a gente olha e fala, canta aí, a gente pega aqui, mano, porque a gente consegue já. E como que a gente conseguiu isso? Foi na fogueira, mano. O dia que não tinha ninguém lá para pegar a música, o dia que não tinha harpa cifrada lá pra gente seguir, foi o dia que a gente teve que se virar nos 30 e desenvolver isso. Então é isso, é na fogueira, mano, que a gente aprende. A gente não aprende a pregar se a gente não prega. A gente não aprende a dar lição da escola dominical se a gente não dá a lição da escola dominical. A gente não aprende a orar se a gente não ora. A gente não aprende a falar de Jesus se a gente não fala. Então, esse é o método que Jesus usou para estruturar a galera, mano, para estruturar a sua igreja. Ele sabia que estaria nesse método. Então, o método de Jesus não mudou, mano. Eu pretendo seguir o mesmo método dele. Por isso eu vou jogar 3 na fogueira hoje aqui. Certo? Subtópico 3. Os apóstolos são orientados. Depois de separar os 12 e considerar eles autoridade, o Senhor Jesus passou a orientá-los a respeito da missão que haveriam de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações a que seriam submetidos. Jesus dá a incumbência, mas também oferece orientações e deixa claro que o cumprimento da missão é tão importante quanto a forma. Então, continuando aqui, não basta fazer o que é certo, é necessário fazer o quê? Do jeito certo, mano. Então, olha só, quando Jesus orienta eles a respeito da missão, Jesus já fala para eles assim, é o seguinte, porque quem vai assumir cargos de liderança, quem vai assumir uma posição de liderança, quem vai assumir uma determinada posição que precisa entender que vai ter coisas boas, mas vai ter coisa ruim também, mano. Então Jesus já solta a letra logo para essa galera. Tanto que, vamos lá. Abram aí comigo aí, João capítulo 15. A gente vai ler João capítulo 15. João capítulo 15 do 18 ao 27 e vamos seguir o 16 do 1 ao 4. João 15 do 18 ao 27 e depois 16 do 1 ao 4. Então, olha o que Jesus está falando para a galera aqui, Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro eles odiaram a mim. Minha versão NVT pode estar diferente um pouco. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam a esse mundo e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior do que o seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também vão perseguir vocês. Jesus está falando assim, vocês acham que vocês vão ser melhor que eu, mano? Se eu fui perseguido, vocês acham que vocês não vão ser? Sinto muito. Então, e se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Então Jesus está falando da coisa boa e da coisa ruim. Jesus está falando, se eles me perseguiram, eles vão perseguir. Mas se eles deram ouvidos também à minha palavra, eles também vão ouvir a palavra que vocês têm a dizer. Farão tudo isso a vocês por causa de quem? Por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Tem um texto que, se não me engano, está lá em Êxodo, que Deus fala isso, né? Deus não tem o culpado por inocente. Por quê? Porque o inocente, ele é inocente. Se ele não sabe o que ele está fazendo, ele é inocente. É uma criança. Criança, não sabe o que faz, às vezes. Bebezinho não sabe, não entende as coisas. Então faz coisa errada, mano. Sabe fazer coisa errada porque não sabe. Quantos crentes que eu conheço que não sabiam que pagar o quebra para tirar a habilitação é pecado, mano? Eu falei assim, você sabia que isso é suborno? E a pessoa olhava para mim e falava, é mentira, né? Não, é suborno. Você está pagando alguém para a pessoa para ter uma vantagem. Isso é suborno, velho. Você sabia que você pagar um cafezinho para a polícia quando você é parado na blitz para não tomar multa é suborno? Então tem gente que não sabe às vezes. Faz porque é uma cultura que existe. Acaba fazendo. E aí, essa pessoa, por mais idiota que possa parecer, se ela realmente não sabe que é errado, ela é inocente, mano. Ela está cometendo algo na inocência dela. E se essa pessoa não sabe que é errado, então Deus não vai julgar essa pessoa por isso. Porque essa pessoa não entende. Agora Jesus fala assim, ai daquele que conhece, velho. Porque aquele que conhece, sabe que é errado e faz errado, aí, meu amigo, Deus não tem o culpado por inocente. Você sabe o que era errado, você fez, você assumiu a responsa. Então agora assuma a consequência, certo? Então, foi o que Jesus falou aqui,
Eles não seriam culpados se Jesus não tivesse vindo nem se falado. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo, se revelado, né, dado salvação, oferecido a graça, ninguém seria culpado de rejeitar Jesus, porque ninguém conheceria Jesus. Mas Jesus veio, se manifestou, se revelou, morreu, nos ofereceu a graça, nos ofereceu a salvação. Então, agora não tem como, velho. Ninguém é inocente, certo? Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas Escrituras. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador. Aqui na minha versão está escrito o encorajador. Em algumas versões vai estar escrito o consolador, certo? O Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E é interessante que eu acho melhor essa palavra aqui, o encorajador, do que o consolador. Porque o consolador a gente acaba pegando uma ideia errada. Porque a gente acha que o consolador é só para o momento ruim. O Espírito Santo é só para o momento ruim. Estou passando uma tristeza, Espírito Santo me consola aqui. Mas o consolador não é isso. A palavra do grego consolador, parakletos, significa aquele que foi chamado para estar ao lado. Não é aquele que chega na hora da dificuldade. É aquele que está ao lado. Então não é só no momento de que você está passando coisa ruim que ele está ali, não. Antes de você entrar no momento difícil, quando você está no momento bom, ele está ali também. E durante o seu momento ruim, ele está ali te encorajando, te guiando, te dando força, dizendo: vai filho, eu sou contigo, vai que eu sou contigo, você vai conseguir, eu estou com você, vai por aqui, vai por ali. Então eu acho até melhor essa palavra, encorajador, do que consolador, certo? E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. 16, do 1 ao 4. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé. Ou seja, Jesus já estava... Engraçado, né? Jesus fala todas as coisas ruins que vai acontecer com eles. Fala assim: eu estou falando para vocês não desanimarem. É meio louco, né? Você fala assim: você vai ser perseguido por causa de mim, as pessoas vão bater na tua cara. Se as pessoas me crucificaram, provavelmente vocês vão ser crucificados também. Mas eu estou dizendo isso para vocês não desanimar. É muito louco. Jesus é meio doido. É da hora quando a gente pega essas coisas na Bíblia, mano. Porque a gente vê que Jesus era um cara muito bom-humorado, mano. Jesus era um cara muito bem-humorado. Muito bem-humorado mesmo. Então, a gente consegue pegar essas coisas nesses pequenos detalhes, né? Pois eu digo isso para vocês, não desanimem, porque vocês serão expulsos da sinagoga. E virá um tempo que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isso porque nunca conheceram nem ao Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas agora, para que quando elas acontecerem, vocês lembrem que eu avisei vocês. Eu não lhes disse antes, porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Então Jesus está falando logo aqui, vai acontecer isso aqui com vocês, velho. Jesus chama, mas quando Jesus chama, Jesus não fala o processo inteiro, né? Mas Jesus fala algumas coisas que vão acontecer no meio do caminho. Então, mano, ninguém que assume uma posição de liderança pode falar que eu não sabia que era assim, velho. Não tem como. Primeiro que você já foi liderado, as raivas que você fez seu líder passar, você já sabe que você vai passar também, velho. Ponto. Segundo, que geralmente quando você é chamado para ser líder, você tem uma certa estrutura. E quando você tem uma certa estrutura, uma certa maturidade, quando o seu pastor, quando o seu líder chegar para você, para te comissionar um cargo de liderança, uma posição de liderança, algo assim, então ele vai provavelmente te dar algumas instruções e vai te falar sobre aquilo que você vai passar, para que quando essas coisas aconteçam, você já esteja preparado para elas. Então, com Jesus, mano, foi a mesma coisa. Jesus chamou a galera, deu a incumbência para eles, mas também falou para eles tudo o que eles iam passar enquanto eles estiverem com Jesus, enquanto eles não estivessem, quando Jesus não estivesse também, certo? E Jesus deixou muito claro para eles que o cumprimento, certo, do objetivo ali, da missão deles, era tão importante quanto a forma de se fazer. E isso é interessante a gente notar, por quê? Porque tem gente que quer fazer a coisa certa da maneira errada. E não adianta fazer a coisa certa da maneira errada. É como eu falei aqui do quebra da carta. Tirar a carta é uma coisa certa? Sim, senão você vai dirigir sem carta, mano. Se você dirigir sem carta, você está em pecado. Então eu vou tirar a carta para fazer a coisa certa. Só que eu vou lá, eu quero fazer a coisa certa, mas eu vou fazer do jeito errado. Eu vou e pago o quebra. Mano, tá errado do mesmo jeito. Então, mano, vocês estão entendendo? Tá errado, velho. Não julga os irmãos aí, viu? Tô vendo vocês olhando aí, julgar os irmãos, viu? Deus perdoa, Deus me perdoou, eu também andei 3 anos sem carta.
Então a gente precisa entender que a forma de fazer é tão importante quanto cumprir a missão, velho. A gente precisa ter isso em mente. Porque se a gente tomar como se diz, a expressão, né, de que não importa o jeito, tem muita gente que fala isso, Deus vê a intenção, Deus vê a intenção. Mano, de intenção boa, o inferno tá cheio, não é isso que o pessoal fala? E é verdade, mano. Por quê? Porque não é só a intenção que vale. Se a intenção fosse tudo que valesse, Deus tinha aceitado o sacrifício de Caim, mano. Mas Deus rejeitou primeiro Caim, depois rejeitou a oferta dele. Porque Deus não achou em Caim sinceridade, verdade, justiça. Então, não é só cumprir a missão. A forma com que você cumpre ela também é importante. Também é muito importante. Eu diria que é mais importante do que fazer a missão em si, cumprir a missão em si. Então, acho que aqui a gente podia entrar em vários debates aqui, velho. Vários debates. Tocar tal estilo de música na igreja. Tipo, é válido. Dança no culto, é válido. A gente podia entrar em vários debates aqui. Porque às vezes a gente quer fazer no quê? Na intenção de adorar a Deus, mas às vezes nem sempre aquilo é a forma correta de ser feito. Então tudo isso a gente precisa o quê? Analisar à luz da palavra. E Jesus deixa isso muito claro para os discípulos. Não é só a forma como, não é só o objetivo ser cumprido, mas é a forma como que isso vai acontecer. Precisa acontecer também da forma certa. Porque se não acontecer da forma certa, vai dar BO depois, vai dar problema, certo? Então, não basta fazer não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Além disso, Jesus não fala a respeito de resultados numéricos, prestem bem atenção disso, do trabalho, mas ele dá ênfase à forma de realizá-lo, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidade divina, e os 12 foram chamados para serem fiéis naquilo para o qual foram vocacionados. Então, gente, na liderança de vocês, não esperem sempre alcançar resultados positivos. Não esperem sempre ter, como é que eu posso dizer, relatórios com números e estatísticas boas, ótimas. Nem sempre vai acontecer, gente. Nem sempre vai acontecer. Eu conheço muitas igrejas bíblicas que pregam a palavra de Deus, que falam exatamente o que a Bíblia diz, da forma que a Bíblia diz, e são igrejas que são vazias. Enquanto tem igrejas que fazem o que é certo, pregam a palavra, de uma forma que eu considero errada, que a Bíblia considera errada, e essas igrejas estão cheias. Então Deus nem sempre está com a maioria. Os resultados numéricos não são o real resultado. A gente precisa entender isso. Isso é muito importante, principalmente na vida de um líder, mano, porque a gente fica muito apegado a números. Então, números é bom? Sim. Quantidade é boa? Sim. Mas a gente precisa entender que o resultado não vem da gente. O resultado vem de Deus. O que Paulo falou lá? Paulo, eu reguei, eu plantei. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Cristo. Cristo deu o crescimento. Então é Ele. O resultado vem dele. Se Ele não quiser que aconteça o resultado, Ele não vai fazer acontecer, véio. E assim acontece. Não tem como. Não está sob o nosso controle. Então, eu ouvi uma frase interessante esses dias, né? Tem muita gente que fala assim: onde na Bíblia está mandando a gente ir ganhar alma? Onde está falando isso? Alguém se arrisca aí? E aí? E aí, velho? E aí a gente não tem o ID, pregar o evangelho, toda criatura. A gente não leu o texto aqui falando de ir, de fazer discípulos. Só que isso não é ganhar almas. Jesus mandou a gente pregar, velho. Jesus falou: vão e prega a palavra. O resultado, deixa com o Pai. Vão e preguem. Vão e façam discípulos. Só que tem um porém, a gente vai ver isso aqui um pouquinho na frente da lição. Para se fazer discípulo, precisa de alguém que discipule e precisa de alguém que aceite ser discipulado. E alguém aceitar ser discipulado não depende de quem quer discipular, velho. Então a gente não pode chegar em alguém e falar assim: você vai ser meu discípulo agora. Pá. Conhece Jesus? Não, então vem aqui que eu vou te ensinar Jesus. Se a pessoa não quiser, ela não vai te ouvir, mano. Ela não vai te ouvir. Não tem como. Então, Jesus mandou a gente pregar, velho. Jesus mandou a gente falar. O resultado vem dele.
Jesus me colocou numa posição de liderança no Ministério de Jovens, e eu vou liderar os jovens, eu vou dar o meu melhor e fazer o que Ele mandou fazer, de acordo com o que a Bíblia mandou fazer. Se a gente vai chegar assim, jovens de novo ou não, não depende de mim, mano. Não depende de mim. Não depende dos meus esforços. Às vezes eu posso estar fazendo tudo certo e o grupo de jovens diminuir. Não sei, velho. É Deus que faz as coisas, Ele que sabe. Certo? Claro que eu não posso usar isso de muleta também para fazer de qualquer jeito e falar, não tem dessa. A gente tem as nossas responsabilidades. Mas o resultado numérico não pode ser uma base para a gente achar que está fazendo certo ou não. Porque às vezes a gente pode estar fazendo errado e a coisa crescer, e a gente pode estar fazendo certo e a coisa diminuir. Então, muita calma nessa hora quando a gente analisa resultados numéricos, certo? Então vamos lá. As orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter o quê? Foco naquilo que é realmente importante. Porque a gente perde muito tempo, velho, muito foco com o que não é importante. Jesus falou, foca no que é importante. Vai lá e prega. Limpa os enfermos, expulsem os demônios. Preguem a palavra. Jesus falou, não se preocupa com túnica, não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com sandália. Velho, tudo isso aí é secundário. Faz o que eu estou falando para vocês. O importante é o quê? É vocês pregarem a palavra. É vocês anunciarem o reino. É vocês limparem os enfermos. É vocês curar. É vocês expulsarem os demônios. É isso que é importante. Esse é o importante. O foco tem que ser no que realmente importa. Mário Sérgio Cortella disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim, não existe prioridades. Existe prioridade. É no singular. Se você tem duas prioridades, então você não tem nenhuma. Porque a prioridade precisa ocupar o centro, precisa ocupar toda a sua atenção, não é uma parte maior da sua atenção, ela precisa ocupar toda a sua atenção. Então, a gente precisa ter foco no que precisa realmente ser feito, no que realmente é importante. Por que a gente muitas das vezes é estagnado dentro da igreja, mano? Porque a gente não está focando no que está sendo importante. A gente não tem prioridade, a gente tem prioridades. E aí isso atrapalha tudo, mano. A gente inverte as coisas, a gente troca. É aquele negócio, quantas pessoas podiam estar aqui e não estão? Por quê? Porque tem prioridades. Sabem que estar aqui é importante, mas acham que outra coisa é mais importante também. Também é importante, vale a pena eu abrir mão disso aqui por causa daquilo ali. Então existe infelizmente, esse problema da gente trocar as coisas, mano, inverter as prioridades, mudar as realidades, certo? Isso não pode acontecer. A gente tem um evangelho poderoso na mão de uma geração distraída, mano. Se distrai qualquer coisa, perde foco fácil. É por isso que muitas das vezes a gente viu que com 3.000 pessoas aproximadamente, o evangelho foi expandido para o mundo inteiro. E hoje a gente sendo uma das religiões que mais crescem no mundo, por que o mundo ainda não é cristão, velho? Porque ainda tem países que não conhecem a palavra. Porque a gente está focando no que não é importante, mano. A gente perdeu o foco. Essa é a realidade. Então se a gente focar no que é importante, mano, Deus vai agir. Deus vai agir através de nós. Romanos 8, 18, 19, os filhos de Deus, né, a criação, aguarda com dores de parto, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Estão se importando com o que não importa. Estão com foco no que não é importante. Estão perdendo tempo, estão distraídos com outra coisa. Sabe? Então, a gente precisa entender que o foco precisa estar naquilo que é realmente importante. Não é aquilo que é importante, porque tem coisas que são importantes. Mas geralmente sempre tem uma coisa que é o que? Realmente importante, é essencial. Tem uma parábola, eu não vou lembrar onde está agora na Bíblia, que Jesus fala que é a parábola da pérola, do colecionador de pérola. E a Bíblia diz que ele caçou essa pérola por muitos lugares, nunca encontrou. E quando ele encontrou essa pérola, ele vendeu tudo que ele tinha, tudo, as fazendas, enfim, ele vendeu tudo para conseguir aquilo, porque aquilo para ele era o principal. Aquilo para ele era o que não podia faltar. Então ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão das fazendas, ele abriu mão das casas, ele abriu mão dos bens, do dinheiro, tudo para ter aquela pérola. Ele abriu mão de tudo. O cara ficou sem ter onde morar, velho. Mas ele comprou a pérola que ele queria, porque ele entendia que aquilo era importante. Isso fala a respeito de foco, isso fala a respeito de prioridade, isso fala a respeito do que realmente é importante para nós, sobre o que é necessidade e sobre o que é essencial. Tem coisas que são importantes, mas não são essenciais. Tem coisas que a gente precisa, mas tem coisas que a gente não necessita. Tem coisas que são necessidades. Então a gente precisa estar atento nisso aí, certo?
Também é necessário saber qual a mensagem que deve ser pregada, ser simples, mas ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão. Então a gente precisa entender qual é a mensagem que a gente está pregando, o que a gente está pregando, a forma que essa mensagem precisa ser pregada. Tem que ser pregada de forma simples. Não adianta eu vir aqui e ficar falando, como que é? Esses dias eu vi tempinho já que eu vi, né, na verdade, mas tem um áudio que o pessoal, os cristãos, os crentes usam aí, é um meme gospel, né? Só usa do irmão saudando a igreja, viu? Salve os irmãos na balsâmica, filantrópica, Robiconda, como que é? Obscula Cândida, ele fala vários bagulho lá. Mano, pra que isso, velho? Quem não é crente vai entender isso aí? Não vai, mano. Nem crente entende. Mano, ele usa a palavra ali que nem existe no dicionário, brother. Mano, é uns bagulho, tá ligado? É a mesma coisa. Por que eu odeio esse negócio de ficar o varão, o profeta, ou não sei o quê? Mano, eu não gosto disso. Por quê? Porque isso é crentez, mano. A gente não vai conseguir alcançar as pessoas lá de fora com uma linguagem que elas não entendam. A gente precisa pregar de uma forma simples, que elas entendam. Mano, eu sou muito mais falar, mano, velho, tá ligado, pá, do que falar varão, profeta, sacrossanta paz, mano, vaso, mano. Você tá entendendo? A gente precisa pregar, a gente precisa entender a mensagem que precisa ser pregada e qual é a mensagem que precisa ser pregada. A mensagem da salvação, a mensagem do evangelho. A gente precisa entender a forma que a gente tem que ser pregado, de forma simples, sem enfeitar, velho. Sem enfeitar, mano. Sem enfeitar, velho. Não tem cereja no bolo, mano. Jesus é a cereja do bolo, ele já tá lá. Não precisa ficar enfeitando o negócio, não precisa ficar fazendo coisa que não precisa. E de forma cautelosa. Por quê? Porque ao mesmo tempo, prudente e cautelosa, porque ao mesmo tempo que a gente vai pregar de uma maneira simples, a gente não quer dizer que, eu preciso pregar de uma maneira simples, mas eu então não preciso ter conhecimento para pregar. Não, velho. Tem gente que fala que para pregar basta você falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Não é bem assim não, mano. Não é bem assim não, velho. Se você encontrar alguém que manja de Bíblia, mas que é ateu, etc., você precisa ter Bíblia também para rebater o cara, mano. 1 Pedro 3,15 diz que nós precisamos estar preparados, prontos, preparados para falar a respeito da razão da nossa esperança para aqueles que não conhecem. Então a gente precisa estar preparado para falar. Então por isso a gente precisa ser prudente e ter cautela, porque muitas das vezes a gente vai pregar de uma forma simples, as pessoas vão querer crescer para cima da gente, mas aí a gente vem e toma, mano, e dá a Bíblia nessa galera, certo? E também ter o quê? Ao mesmo tempo, prudente e cauteloso no cumprimento da missão. Então a gente precisa ter essa noção aí, certo? Então, primeiro Jesus convocou os 12, importante aí. Jesus convocou os 12, depois ofereceu ensinamentos e em seguida os enviou, certo? Alguma dúvida por aqui? Tranquilo? Da hora? Vamos pro tópico 2 então? Vocês estão vendo que eu tô rouco, certo? Tô rouco pra caramba. Ia ser embaçado pra mim ficar falando 2 horas e meia aqui, 3. Então hoje eu falei pra vocês que eu vou jogar 3 na fogueira hoje. Tópico 2, eu dei um tópico para cada jovem aqui, para 3 jovens, para eles ministrarem aqui, certo? Então, esses 3 vão me ajudar. Os 3 que eu escolhi são alunos assíduos da IBT, por isso eu os escolhi, certo? Porque quem não senta para ouvir não pode levantar para falar, né? Coisa boa. Então, tópico 1 vai ser ministrado pela Lívia, subtópico 1. Subtópico 2 vai ser ministrado pelo Bispo. E o subtópico 3 é pela Lara, é isso mesmo, né? Que eu separei lá, isso mesmo. Ou é o contrário? Não, é isso mesmo. Certo? Então, Lívia, por favor. Lívia vai desenrolar aqui. Vocês perguntam pro Rick. Não. Vocês não tiveram dúvida com o Rick, também não vai ter comigo, amém? Glória a Deus. Graça e paz, jovens. Gente, eu tô nervosa, tá? Se eu desmaiar aqui, pelo amor de Deus, Rick, tá? Por favor.
Mas vamos lá, galera, sem delongas aqui, para a gente ganhar tempo e conseguir chegar até o final da lição. O tópico 2 é o treinamento de Jesus. Eu vou falar sobre o primeiro subtópico, que é força na fraqueza. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica, mas ao contrário disso, a marca principal de cada um deles é sua irrelevância no cenário espiritual da época. Quando trata aqui que nenhum dos 12 fazia parte dessa cúpula religiosa, se trata que nenhum dos 12 eram homens notáveis. Eles não tinham papel importante algum para a sociedade. E essa marca de irrelevância espiritual é ser irrelevante mesmo, ser indiferente. Eles eram homens comuns que aparentemente não tinham nada a oferecer. A vivência deles ali na sociedade era indiferente, eles eram irrelevantes. Porque eles eram homens sem influência, não eram referência para ninguém, para nada e por nada. Então, como eu vou botar fé em alguém que não é referência? Como eu vou botar fé em alguém que não é influência em nada? Então, para a sociedade ali, eles eram indiferentes, eles eram irrelevantes porque eles não eram referência em nada. Homens simples, pescadores e cobrador de impostos são algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus para fazerem parte do seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudesse representá-lo, disseminando assim os princípios de seu reino. Quando a gente estuda a história de Jesus a fundo, até não necessariamente a fundo, quando a gente lê superficialmente, pelas histórias que a gente escuta, pelas ministrações que a gente ouve, acredito eu que a gente não precisa nem de um olhar observador para perceber isso, é que Jesus ele coloca a reputação dele em risco muitas vezes e por muitas pessoas. Eu peguei um exemplo aqui, que se encontra lá em João 4, eu especifiquei o versículo 5 até o 43, mas praticamente todo o capítulo fala sobre a história da mulher samaritana. Porque eu acho que Jesus colocou a reputação dele em risco quando ele vai ao encontro da mulher samaritana. Quando você vai ler a história, já fala que os judeus se recusavam a ter qualquer tipo de contato com os samaritanos. Jesus era judeu e a mulher samaritana era samaritana. Tá aí o primeiro ponto. E aí, além dessa mulher ela ser samaritana, ela tinha 5 maridos e o homem que ela estava atualmente não era o homem dela. E aí Jesus estava com seus discípulos, só que os discípulos vão atrás de comida e Jesus fica sozinho com essa mulher. Você com o pensamento humano, o que você ia pensar, galera? Pelo amor de Deus, os boatos que iam sair dessa história. Então Jesus ele coloca assim a reputação dele em risco quando ele vai ao encontro dessa mulher samaritana. Mas mesmo assim ele vai ao encontro dela, ele sara a alma daquela mulher e aí ela sai de lá uma missionária falando de Jesus para todo mundo e amém, glória a Deus por isso. Mas, no meu ponto de vista, vocês podem discordar, mas eu espero que vocês não discordem. Eu acredito que Jesus ele colocou ainda mais a sua reputação em risco quando ele escolhe homens simples, pecadores, pescadores e cobradores de impostos para ser seus discípulos, para serem os apóstolos. Por que eu acho que Jesus ele colocou a reputação dele em risco nesse sentido? Jesus era o cara perfeito, ele não tinha pecado, ele sabia o que falar, na hora que falar. Ele era perfeito e ele escolheu pessoas imperfeitas para que contribuísse para o crescimento do ministério dele. Jesus ele podia construir o ministério dele sozinho, mas ele escolheu pessoas para que quando ele não estivesse mais aqui, levassem o nome dele. E pessoas improváveis, pessoas pecadoras, que eram falhas. Então eu acho que Jesus colocou a reputação dele em risco nisso, porque já era difícil reconhecerem Jesus como Messias. Porque tinha uma história de que o Messias viria num cavalo branco, que ele teria muitas posses e tudo mais. E aí vem Jesus, um carpinteiro de Nazaré, e aí vem aquela pergunta, né? Pode vir algo bom de Nazaré? E o Messias veio de lá, Jesus veio de lá. Já era difícil as pessoas reconhecerem a grandeza de Jesus e que Jesus era o Filho de Deus, sendo quem ele era. Imagine reconhecer Jesus como Messias pelas pessoas que ele escolheu. Era o cúmulo do absurdo Jesus escolher um cobrador de imposto para ser um discípulo dele. Então Jesus ele coloca a reputação dele em risco nesses sentidos. Mas o que mais me pega nisso é que no nosso olhar humano, o agir do Senhor e as escolhas de Jesus é colocar a reputação dele em risco. Porque nós nos preocupamos com a nossa reputação. Nós nos preocupamos com o que as pessoas vão pensar de mim. Se eu for um líder, o que as pessoas vão pensar da minha liderança? Isso, por um ponto, é importante, a gente ter cautela e tudo mais. Mas Jesus ele não estava preocupado com isso. A preocupação de Jesus não era com quem os apóstolos, os discípulos eram antes de conhecer ele. Ele não estava preocupado com os aspectos individuais dos discípulos. Ele estava preocupado em quem eles seriam depois de serem tratados e ensinados por ele.
Essa era a preocupação de Jesus, quem você se tornaria depois. A preocupação de Jesus com a mulher samaritana era quem ela seria depois daquele encontro. Quem ela seria depois de ter aquela conversa com Jesus. Depois da alma dela ter sido tratada. Entende? Então a preocupação de Jesus não é sobre quem eu sou agora, antes de conhecer Ele, antes de ter relacionamento com Ele. A preocupação é quem eu vou ser depois. O que eu vou fazer depois que eu conheço Jesus? Que eu gero relacionamento com Ele. Que eu gero intimidade com Ele. Porque Ele escolheu essas pessoas para ser o seu grupo mais íntimo. O grupo mais íntimo de Jesus era pessoas como nós, pessoas falhas, homens comuns, pessoas simples, que não tinha tanto a oferecer para a sociedade. Mas o Senhor... Mas Jesus, ele olha além das nossas limitações, da nossa vulnerabilidade. Ele olha além dos nossos pecados e das nossas falhas. Ele olha quem nós podemos nos tornar. Ele enxerga a capacidade em nós que de repente nós mesmos não enxergamos. E quando nós colocamos na posição de, meu Deus, mas Ele que vai ministrar hoje, Senhor da glória. Nós não enxergamos potencial em nós e automaticamente nós não encontramos potencial nas outras pessoas. E nós não entendemos o agir de Deus na vida dessas pessoas porque nós não abrimos espaço para que Deus haja na nossa vida também. Nós somos pessoas que se aprisionam, que fica presa no seu mundinho e esquece da grandiosidade de Deus, do que Ele pode fazer. Mas vamos lá, continuando a nossa lição. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinha o perfil de um líder. Foi exatamente nas limitações e na fraqueza de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. 2 Coríntios 12:9 fala assim. Paulo está dizendo, mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Toda liderança que a gente chega e pergunta, tiveram que enfrentar alguma coisa para tomar a posição de líder. Precisaram enfrentar as feridas passadas, precisaram enfrentar as fraquezas, a vulnerabilidade e as limitações. Eu vou dar um exemplo de uma liderança que eu tive, eu pedi a permissão dela, viu, gente? Não vai vir processo, em nome de Jesus. Eu vim dos adolescentes e eu fui liderada pela Carlinha e pelo Guilherme durante 3 anos e meio, mais ou menos. E aí, num momento muito específico da minha vida, eu tive uma conversa com a Carlinha e ela chegou em mim e falou assim, olha, Lívia, um dos maiores desafios, e se não o maior desafio da minha liderança, foi ter que liderar pessoas que estão passando pela fase que foi a pior fase da minha vida. Foi ter que cuidar de pessoas que estão passando pelo momento que foi o pior momento da minha vida, que foi a adolescência dela. Uma vez ela me disse eu não lembro se foi ela que me disse ou se foi outra pessoa, mas me disseram uma frase que é, das suas feridas precisam sair cura. E eu lembro que a Carlinha, ela disse, essas feridas ainda não cicatrizaram, são feridas que ainda sangram, são coisas que ainda me machucam, são momentos que ainda me ferem. Mas a partir do momento em que nós estávamos vivendo aquilo que eu precisava, que ela abrisse todas as memórias passadas de momentos difíceis que ela passou para que eu fosse curada, ela foi curada naquele momento. Nós entendemos que nós não passamos por processos sem propósitos. Não existe processo sem propósitos. O Senhor jamais vai colocar a gente em alguma situação que a gente não vá aprender com aquilo. E a liderança é isso. Nós tivemos exemplos de muitos líderes na nossa lição. Nós tivemos exemplos de Moisés, de Davi, de Salomão. Mas como disse no começo dessa lição, o nosso maior exemplo de liderança é Jesus. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele teve o seu momento de vulnerabilidade. Quando é para Jesus ser crucificado, ele vai ao Pai com orações e súplicas, e ele diz assim ao Pai, olha, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que em todavia seja a sua vontade. Quando Jesus ele é crucificado, ele sente a dor da chicotada, ele sangra, ele chora. Ele teve o seu momento de vulnerabilidade. O Senhor, ele não é só nosso exemplo como Senhor, mas ele é nosso exemplo de líder devoto, de líder que faz o sacrifício pelos seus liderados. Eu parei para imaginar em quantas vezes, falando aqui nos jovens, o Rick precisou abrir mão dos seus momentos difíceis para apresentar as nossas vidas em oração. Quantas vezes ele precisou priorizar os nossos momentos difíceis e precisou abrir mão dos momentos difíceis deles, para que hoje nós estivéssemos aqui, ouvindo a palavra do Senhor e aprendendo um pouco sobre a palavra do Senhor. Quantas vezes ele precisou abrir mão da família, da casa dele, para que hoje a gente estivesse aqui.
Ser líder é ter uma vida de renúncia, mas é viver uma vida de sacrifícios. Você tem que abrir mão de coisas que você faz na sua casa, pela sua família, para você fazer por pessoas que talvez não fariam mesmo por você. É você liderar, é você amar, cuidar e zelar por alguém que talvez não faria o mesmo por você. Liderar é sacrifício. E às vezes nós colocamos as nossas forças e as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades na frente daquilo que Deus pode fazer, do agir de Deus nas nossas vidas. E aí eu quero que vocês entendam que as nossas fraquezas, as nossas limitações e as nossas vulnerabilidades, elas não são empecilhos para que Deus age através das nossas vidas. Elas são pontes para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas sejam saradas. Nós vamos precisar bater de frente com muitas feridas, com muitas coisas que ainda sangram em nós. Se eu for líder hoje, por exemplo, e alguém vir falar comigo sobre casamento, sobre relacionamento, namoro, eu não vou saber o que falar. Eu vou saber o que a Bíblia me diz sobre casamento, o que os meus líderes me ensinaram, o que eu venho aprendendo até aqui, mas eu não vou ter experiência, eu não vou saber o que aquela pessoa está passando, eu não vou saber o que aquela pessoa está sentindo. Mas se alguém vir falar comigo sobre luta no âmbito familiar, pais, irmãos, eu vou saber o que falar. Você entende que quando a gente passa por determinada situação, a gente consegue olhar com mais compaixão para o próximo, porque a gente já sentiu a dor dele, a gente sabe do que ele está falando, do que ele está sentindo, a gente sente na pele aquilo porque nós já estivemos no lugar dele. Não é que quando a pessoa vem falar comigo sobre relacionamento e casamento, eu vou tratar de qualquer forma, não é isso. Mas como eu vou tratar de uma forma mais sensível, eu acho que essa é a palavra, mais sensível, se eu nunca passei por isso? Eu vou dar ali a teoria para ela, a parte teórica do que eu sei, do que eu aprendi. Mas quando alguém chega em mim por uma situação que semelhante ao que eu passei, ou igual ao que eu passei, eu tenho sensibilidade, porque eu já passei por aquilo. Eu não vou dar só a teoria, eu vou dar a prática. Coisas que talvez se eu tivesse feito, a situação teria sido pior. Mas coisas que eu fiz e que talvez não ajudou muito. Eu vou conseguir contribuir para o crescimento daquela pessoa. Não só para sarar a ferida dela, mas para o crescimento espiritual. Porque a gente entende que coisas que a gente fez no nosso momento de vulnerabilidade, que talvez se a gente tivesse colocado Deus, teria sido pior, ou teria sido... Tá repreendido, tá com a cadeira aí. Teria sido melhor do que se a gente tivesse passado sem ele. E aí a gente consegue entender que ter sensibilidade na liderança é essencial. E a gente não é sensível se a gente não tem fraqueza. A gente não é sensível se a gente não tem vulnerabilidade. A gente não é sensível se a gente não tem limitações. Se eu me sinto imbatível, se eu me sinto invulnerável, essa é a palavra? Invulnerável? Se eu me sinto invulnerável, nada me fala, não sinto dor nenhuma. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não sei o que é passar por isso? Como eu vou cuidar de alguém se eu não sei o que é ter um momento de fraqueza, se eu não sei o que é ter um momento de vulnerabilidade? E a nossa força, ela precisa ser... E aqui, ó, continuando aqui, galera, o versículo... Peraí. O versículo 10 fala assim: por isso aceito com prazer as fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Entender a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza com Cristo, é entender que você tem tudo o que você precisa, é entender que você tem a força que você precisa, é entender que você tem todas as ferramentas para passar por determinada situação. Liderar é você ter fraqueza. A gente aprendeu na EBT que ser líder não é ser um super-herói. Você não é de aço. Você vai sentir muitas coisas. Às vezes você vai se decepcionar com os seus liderados. E às vezes você vai se decepcionar com coisas lá fora e que talvez de maneira muito indireta você traz para dentro dos seus liderados. E isso acaba atrapalhando a sua liderança, mas você está apto a errar. Você continua sendo ser humano. Não é porque você é líder que você é imbatível. Não é porque você é líder que você está isento do erro. Não é isso. Ser líder é entender que você vai cuidar de um determinado grupo de pessoas, que talvez essas pessoas vão te decepcionar e que você também vai decepcionar essas pessoas. Mas tudo o que você vai fazer com o grupo que você está liderando é para honrar e glorificar o nome do Senhor. É errar, mas é reconhecer o erro. É pecar, mas é se arrepender. Se eu não me arrependo dos meus pecados, não tem como eu ser líder. Como eu vou ensinar os meus liderados sobre arrependimento se eu não me arrependo das coisas que eu faço?
Como eu vou falar sobre vulnerabilidade e fraqueza se eu me sinto imbatível? Se nada me abala, se nada me machuca? Se nem a presença do Espírito Santo me comove? Como eu posso ser líder de um grupo de pessoas se o amor de Jesus não me constrange? Como eu posso querer que o amor de Jesus constranja vocês? Como eu posso querer que o amor de Jesus toque a alma de vocês de maneira sobrenatural se eu não permito ser sensível à voz de Deus ao ponto de tocar na minha vida de maneira sobrenatural? Isso não faz sentido. Pelo menos faz sentido para mim. Se faz sentido para vocês, aí é um pouco complicado. Mas continuando. Contrariando as expectativas humanas, o Senhor escolheu homens improváveis, mas que sob o poder do Espírito Santo foram responsáveis pela propagação do Evangelho em seus dias, lançando os primeiros fundamentos da fé cristã, de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens. E aí volta lá no que eu falei no início. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder. Se Jesus escolheu esses homens simples e nós não somos tão diferentes deles, o que tem impedido o agir de Deus nas nossas vidas? O que impede de sermos bons líderes? Eu creio que do nosso meio sairá líderes, amém? 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 Desse jeito vai sair nada. Tá maluco? Mas eu creio que do nosso meio sairá líderes. Líderes que estarão dispostos a viver uma vida de renúncia e sacrifícios. Mas para isso é preciso se comprometer a conhecer Jesus. Como o Rick falou, gente, é impossível. É impossível, eu já falei isso aqui outras vezes na intercessão. É impossível ser músico sem estudar música e é impossível querer ser enfermeira sem estudar enfermagem. Não tem como, não faz sentido isso. É impossível fazer qualquer coisa sem que eu aprenda. Nós precisamos querer aprender e ter um coração ensinável. Eu acho que essa seria a palavra certa. Liderança. Ontem o Rick, quando ele falou que perguntou se eu queria ministrar esse tópico para vocês, esse subtópico para vocês, eu falei assim, eu nem sei fazer isso. Ele falou, que se você não fazer, você não aprende. Se você não fazer, você não aprende. E é exatamente isso. Se a gente não tenta, a gente não aprende. Se eu não tentar estudar enfermagem, como eu vou ser enfermeira? Mas aí vem uma coisa muito importante. E ontem, quando eu estava meditando no que eu iria falar para vocês, o Senhor me pegou bem, me jogou na fornalha ali e falou assim, vai ficar por um tempo aí. Quando o Rick me mandou, eu falei, cara, não sei se eu vou querer, eu acho que eu não vou aceitar. Falando comigo mesmo. E eu falei, cara, eu nem sei fazer isso. Eu acho que não vai dar certo. E eu falei assim, cara, eu tenho medo de errar, se eu falar alguma heresia ali, mano, meu Deus do céu, nunca mais eu vou na igreja, pelo amor de Deus. E aí o Senhor, ele pegou quando eu estava fazendo a ministração, assim, não, vou falar sobre isso, né, que poxa, pode colocar as nossas limitações, as nossas inseguranças e as nossas fraquezas no meio disso. Aí eu falei, o que você estava fazendo antes de você vir estudar? Eu falei, nossa, eu sou uma fariseu antes, sabe? E aí a gente começa a entender que os nossos empecilhos que nós colocamos, é a gente mesmo que atrapalha o propósito de Deus na nossa vida, gente. Os planos do Senhor não mudam. Ele é o mesmo hoje, amanhã, ontem. Ele continua sendo o mesmo, ele não muda. O que muda são as nossas ações para que as coisas do Senhor aconteçam. Se eu não me coloco na posição, não tem como as coisas acontecer. Se eu não me coloco na posição, não tem como eu exigir algo de Deus, eu pedir algo para Deus. Poxa, eu não tenho oportunidade, mas o que você está fazendo para ter oportunidade? Poxa, eu não faço nada, mas o que você está fazendo para fazer alguma coisa? Se tudo que colocam nas suas mãos, você coloca um empecilho para você não realizar. Se tudo que coloca nas suas mãos, você coloca que você é incapaz de fazer. Porque eu sou pequeno demais. Davi era o menor da casa dele, gente. A gente tem exemplos dentro das escrituras e a gente fala tanto deles e a gente não vive isso. A gente fala que Jesus é o nosso maior exemplo, mas a gente não faz com excelência o ser imagem e semelhança do Senhor. A gente não quer viver isso, a gente não quer ter responsabilidade. Isso é o que nos pega. Porque nós reclamamos tanto da liderança atual e nós não fazemos nada para vir com soluções e ser bons líderes. A gente reclama tanto da liderança que rodeia a nossa igreja muitas vezes, mas a gente não faz nada para melhorar essa situação. Porque a gente não tem devoção, a gente não tem responsabilidade e a gente não tem vontade. A gente não tem interesse. Porque a gente pode estar, mas a gente não quer estar. A gente pode fazer, mas a gente não quer fazer. Nós nos tornamos
inúteis na presença de Jesus. Nós já somos pessoas miseráveis, pessoas que não merecem a graça e a misericórdia de Jesus. Nós já somos pessoas miseráveis. Mas ser miserável e inútil aí, poxa, aí vocês me quebram. Nós já somos pessoas miseráveis, pessoas que não merecem nada de Jesus. Mas Ele tem misericórdia e nos alcança com a graça dEle. Mas nós nos tornamos inúteis porque nós não queremos ter responsabilidade. Nós nos tornamos inúteis porque nós não queremos trabalhar na obra. Nós não queremos colocar as nossas mãos. Nós não queremos trabalhar, nós não queremos fazer nada. Nós murmuramos e reclamamos. Porque a liderança... Nananana. Tá, mas o que você está fazendo para ser um bom líder, então? O que você está fazendo para ser diferença? Para ser uma liderança melhor da liderança que você tanto reclama? Porque a gente só fala. E quando chega pra gente fazer, a gente não faz. Porque as nossas limitações é maior que o Deus que a gente serve. Porque os empecilhos que a gente coloca é maior que o agir de Deus nas nossas vidas. E aí eu quero ler de novo o versículo 10. Por isso, aceito com prazer as fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições. Porque que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é quando eu sou forte. Eu espero que vocês fiquem com isso no coração de vocês. Que as suas fraquezas, elas não têm que ser um empecilho, um afastamento de Jesus na vida de vocês. Mas elas têm que ser ponte para que todos os dias vocês sejam ainda mais alcançados e mais pessoas possam ser alcançadas. Que nós paremos de reclamar da liderança atual e começamos a fazer algo para ser bons líderes. Para que a gente seja a diferença. E continuar vivendo com excelência, ou ser imagem e semelhança do Senhor. Porque se eu reclamo e eu não faço nada, eu não tenho moral nenhuma para reclamar. Se eu reclamo e eu não vou atrás de fazer alguma coisa diferente para mudar a situação pela qual eu estou reclamando, eu não tenho moral nenhuma para falar nada. Eu fico quieto e abaixo a cabeça. Amém? Acabou, gente? Acabou? E aí, boa essa aula? Tá da hora, hein? Tá da hora, hein? Ó, 2 minutos para vocês ir ali. Tem pipoca. Pega um pratinho ali, coloca pipoca e refrigerante. E aí a gente já volta para continuar.